Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. A ONU, Conselho de Segurança, reconhece como organização terrorista 3 organizações: Boko Haram, que atua na África, principalmente na Nigéria, a Al-Qaeda, que cometeu os atentados de 11 de setembro e outros tantos atentados também, e o Estado Islâmico. Por que essas 3 organizações são consideradas como organizações terroristas pelo Conselho de Segurança? Porque não teve veto dos 5 países que têm poder de veto, entre eles a China, a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Essas 3 organizações são inimigas das 3 grandes potências: Rússia, China e Estados Unidos. A Al-Qaeda, por exemplo, é a galera que lutou na década de 80 a guerra no Afeganistão contra a invasão soviética. Logo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e o Boko Haram não têm nenhum tipo de interesse político de elas continuarem existindo para nenhum desses 3 países. Logo, essas organizações foram consideradas terroristas. E aí eu acho muito esquisito que o critério do Brasil é definir quem são organizações terroristas somente através de votações da ONU. Isso significa que o Brasil não tem valores? Que o Brasil não tem nenhum tipo de critério moral para decidir quem são e quem não são grupos terroristas? Ele vai apenas pela cartilha das Nações Unidas? O que é errado, porque se existem organizações terroristas e há interesses políticos por trás para esses países vetarem uma resolução, como a China já vetou ou a Rússia já vetou, o Brasil vai ficar respeitando decisões de países não democráticos em quem eles vão achar que é ou não é uma organização terrorista? Não me parece que é coerente. Segundo, o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já criticou o formato do Conselho de Segurança da ONU, que são só esses 5 países que têm poder de veto. Então, na hora que é conveniente criticar as Nações Unidas, a crítica acontece. Mas na hora de jogar responsabilidade para as Nações Unidas e tirar a responsabilidade de um país soberano como o Brasil, que é democrático, de definir quem ele acha que é um grupo terrorista. Isso também está errado. E eu vou dar o exemplo da Argentina. A Argentina, que faz parte do Mercosul, que está na América do Sul e que também tem um governo progressista de esquerda, considera o Hezbollah como um grupo terrorista. E o candidato da esquerda da Argentina, o Massa, já publicou que vai considerar o Hamas um grupo terrorista se for eleito na Argentina. E para terminar esse primeiro ponto desse react que a gente está fazendo aqui em relação a essa fala de hoje, é o fato do Brasil ser presidente do Conselho de Segurança da ONU nesse exato momento. O que significa isso? Significa que o Brasil pode, se ele precisa ir através dos mecanismos da ONU para considerar um grupo terrorista, por que o Brasil não então faz uma resolução e propõe uma resolução, uma carta, considerando o Hamas um grupo terrorista para ser votado amanhã no Conselho de Segurança da ONU? E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O Hamas participou das eleições legislativas na faixa de Gaza e na Cisjordânia em 2006. Ganhou 74 cadeiras de 132 cadeiras do parlamento palestino. E aí, pessoal, eu queria só comentar um detalhe disso. Democracia verdadeira não é apenas a junção de todos os participantes no pleito democrático. Democracia é que todos que participam do pleito acreditam na democracia. Isso é muito importante para ser colocado. O Hamas participar das eleições já é algo não democrático. Onde já se viu que grupos armados que cometeram atentados suicidas participem de eleições democráticas. O problema começa nesse ponto. E uma vez as eleições terem acontecido, o Hamas vai 6 meses depois, em junho de 2007, dar um golpe de Estado no governo de união com o Fatah, partido rival, e destruir o governo palestino na faixa de Gaza. Dar um golpe de Estado e tomar o poder à força. E a partir de junho de 2007, quem controla à força a faixa de Gaza é o Hamas. Então o Hamas ele não foi eleito para governar a faixa de Gaza. Ele tinha sido eleito, então, para participar do parlamento palestino. E um último detalhe, não tem eleições desde 2006. Essas eleições venceram em 2011. E desde então não tem eleições
nem na Cisjordânia e muito menos na faixa de Gaza. Então, o comentário sobre a tentativa de justificar que o Hamas foi eleito não é válido, está errado e é muito equivocado. O que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som. Uma pergunta só a respeito disso. Se o ato do Hamas é terrorista, como é que o grupo não é terrorista? Como é que pode existir um grupo não terrorista fazendo ações terroristas? Eu não consigo entender essa parte. Que o ato do Hamas foi terrorista. Que não é possível, sabe, fazer o ataque, matar inocentes, sequestrar gente, sabe, da forma que eles fizeram. Não é possível, sem medir as consequências do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza. Se Israel quisesse acabar com a faixa de Gaza, eles já teriam feito isso há muitos anos atrás. Israel não quer acabar com a faixa de Gaza. Israel está, inclusive, avisando a população civil da faixa de Gaza para que deixe o norte da faixa de Gaza, que é onde as principais hostilidades estão acontecendo. O Hamas tem o seu centro nervoso no norte da faixa de Gaza, o seu QG fica embaixo do hospital Shifa, que fica dentro da faixa de Gaza, no norte da região. A maior parte dos foguetes disparados contra Israel desde o dia 7 são do norte da faixa de Gaza. Israel não tem interesse nenhum de acabar com a faixa de Gaza. Isso é uma frase utópica que não condiz com a realidade. Se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas. Não existem soldados do Hamas. Soldados, entre aspas. Soldados não fazem o que o Hamas fez. Soldados de um país democrático não entram em casas de famílias e assassinam a família inteira. Não estupram cadáveres de mulheres que eles mataram com tiros na nuca. Não cortam a barriga de mulheres e tiram o feto de dentro e matam o feto e depois matam a mãe. Não atiram em pessoas idosas em pontos de ônibus. Não entram em festas de jovens e atiram e matam 300 pessoas, não sequestram civis de volta para o seu território. Não existem soldados do Hamas. Todos os membros do Hamas são terroristas que cometem atos de terror e já cometeram atos de terror desde a década de 90. Somente entre 2000 e 2004, pessoas do Hamas, membros do Hamas, fizeram dezenas de atentados suicidas dentro de Israel, matando judeus e árabes, muçulmanos e turistas em atentados terroristas suicidas, a bomba, explodindo cafés, ônibus, restaurantes e discotecas. Não são soldados, são terroristas. Tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra. Todas as guerras não tem apenas um lado culpado ou um mais culpado. Desculpa, as guerras normalmente têm lados culpados e lados menos culpados, apesar de que guerra é caos e, obviamente, guerra é horrível e ninguém quer guerra, a não ser aqueles que iniciam a guerra. Não existe culpado entre a Alemanha nazista, aliada da Itália fascista e do Japão com os aliados? A Alemanha e a Inglaterra têm a mesma equivalência moral na Segunda Guerra Mundial? Não existem culpados em relação à guerra na Síria, por exemplo? O governo sírio não é culpado do massacre de mais de 500 mil pessoas que morreram na Síria? É claro que existem culpados em guerras de agressão, principalmente quando um país é invadido, os seus civis são sequestrados e mortos por um grupo que controla uma outra região e atua de forma beligerante para tentar destruir o país vizinho. Todo mundo sabe, o Brasil fez uma crítica veemente, sabe, igualzinho está na Carta da ONU. Nós condenamos a Rússia de ter invadido o território ucraniano, ponto pacífico. Está explícito no comportamento do Brasil. Mas isso não significa que eu sou obrigado a me colocar do lado da Ucrânia para guerrear. Não. Eu quero me colocar do lado daqueles que querem pedir paz. Ficar do lado de quem pede paz está corretíssimo. Porém, a Rússia invadiu a Ucrânia. Se a Ucrânia não tivesse reagido à invasão russa, a Ucrânia desapareceria. E aí não adiantaria falar em paz. Países invadidos têm o direito de se defender, que inclusive está contemplado na Carta das Nações Unidas de defesa, autodefesa dos países através de atos de beligerância e agressão de países vizinhos. Ou seja, a própria ONU dá uma chancela e autorização para os países que forem invadidos e forem agredidos de se defender. Neste caso daqui, Israel está se defendendo dos ataques do Hamas. Está tentando resgatar
os seus reféns e vai destruir as instalações militares, as instalações terroristas que o Hamas detém dentro da faixa de Gaza e que, se não forem destruídas, a próxima guerra é uma questão de tempo. Quem é a favor da paz entre israelenses e palestinos tem que desejar que o Hamas nunca mais governe a faixa de Gaza. E já conversei. Se eu tiver informação, olha, ô Lula, tem um presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô, cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Fala pro cara libertar os reféns, para que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma, liberta os reféns. E também falar para o governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? Vamos lá, libertar os reféns que estão nas mãos do Hamas contra todas as convenções internacionais, sem visita da Cruz Vermelha, que estão em condições desumanas, que têm mulheres, crianças, mulheres grávidas, pessoas de idade que precisam de remédios, corretíssimo. Todo mundo precisava ligar para todo mundo que tem contato com o Hamas e pressionar o grupo terrorista a soltar os reféns. Mas ele também faz uma equivalência falsa, dizendo que Israel tem também sequestrados. Israel não tem sequestrados. Israel tem prisioneiros palestinos que cometeram atos de terrorismo, violência, que estão presos em Israel. Desde a fundação de Israel, até mesmo antes da fundação de Israel, milhares de civis israelenses foram assassinados em atentados terroristas. Desde 1860, em torno de 5.000 israelenses foram assassinados, entre israelenses judeus, israelenses muçulmanos, árabes israelenses ou turistas que estavam em Israel quando aconteceram atos de terrorismo. As pessoas que estão presas em Israel, 4.500 pessoas, foram condenados pela justiça israelense por atos de terrorismo ou associação a atos de terrorismo. Israel não tem pessoas sequestradas. E estes mesmos presos estão em condições que seguem todos os critérios da lei internacional. Eles têm acesso às famílias, eles têm comida, eles recebem visitas, eles inclusive podem fazer faculdade, e eles inclusive recebem tratamento médico de ponta. Quando soltaram o soldado israelense Gilad Shalit, que estava sequestrado pelo Hamas entre 2005 e 2010, Israel soltou 1.027 presos palestinos, entre eles Yahya Sinwar, o atual líder do Hamas em Gaza. Ele teve câncer no cérebro e Israel salvou a sua vida. Quando acabou a operação, ele falou Todá, obrigado. Agora a gente está vendo a resposta dele.